Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, uma boa noite a todos. Que Deus em Cristo possa abençoar neste momento a cada um de vocês. Que Deus, o nosso Senhor e Salvador, possa cada vez mais nos encher da sua presença, para que nós venhamos desfrutar dos benefícios da salvação em Cristo Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nesta oportunidade eu queria compartilhar uma palavra da parte do Senhor, muito importante para nós, muito importante para aqueles que hoje têm a oportunidade de conhecer a palavra, que é algo tão importante, principalmente para os nossos dias, que são dias difíceis, dias trabalhosos, e que não são fáceis as lutas. Precisamos cada vez mais nos apegar a palavra de Deus para nós nos suportarmos as dificuldades, porque o inimigo de nossas almas ele está furioso, porque ele sabe que já se aproxima aquele grande dia. Amém? Queria, antes de iniciar com a palavra, queria fazer uma oração para nós podermos iniciar. Senhor, querido Deus, queria neste momento, ó Pai, te pedir, Senhor, a tua bênção. Te pedir, Pai, que o Senhor Deus venha trabalhar, Deus, de forma, Senhor, que não seja, Senhor, eu falando, mas o Senhor, ó Pai, através de mim. Porque eu de mim mesmo, ó Pai, não tenho nada a dizer, se de ti, Pai, não vier. Porque somente, Pai, o teu Espírito pode nos revelar a tua palavra. Por isso, ó Espírito Santo, eu peço a tua ajuda neste momento, para que o Senhor me inspire e coloque palavras sábias no meu coração, para que assim eu possa compartilhar com meus irmãos. Que Deus, o Senhor nosso Deus, possa abençoar, que o Espírito Santo fale poderosamente ao coração de cada ouvinte que ouvirá esta mensagem. É assim que eu peço, ó Pai, a tua bênção, e assim, Senhor, que eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, o texto a qual eu queria compartilhar com os irmãos está lá no livro de Lucas, no capítulo 15. Eu queria falar sobre as 3 parábolas que Jesus ali contou e que Jesus ali nos ensinou. Mas, como elas são muito grandes, eu vou me deter na parábola do filho pródigo, ou a parábola dos 2 filhos, de Lucas 15, a partir do versículo 11. E aí a gente vai discorrer um pouquinho nesses textos, que são muito importantes para o nosso conhecimento, para que nós venhamos entender a palavra do Senhor. Amém? Estaremos falando um pouco das parábolas anteriores a ela, mas nós vamos nos deter mais um pouquinho nessa daqui. Amém? Eu não vou ler ela toda porque ela é um pouco extensa, mas vou aqui ler uma parte dessa parábola. Iniciando ali no versículo 11, ele diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 11. E ele diz assim, e disse ainda, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai, Pai, dai-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu entre eles a propriedade. Veja que o pai repartiu entre os 2. E não muitos dias depois, o filho mais jovem, transformando tudo, partiu para uma região longínqua e ali desperdiçou a sua herança. Desperdiçou a sua herança, vivendo desfreadamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquele país uma grande fome, ou seja, uma grande escassez. Então ele começou a padecer necessidade. E foi e arrimou-se a um dos cidadãos daquele país, o qual enviou a seus campos para apacentar porcos. E desejava fartar-se com as vagens das alfarroboeiras que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai,
pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Contrata-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi estar com seu pai. E quando ainda estava no intermédio do seu caminho, o seu pai o viu e se compadeceu dele, e correndo até ele, lançou-se sobre o seu pescoço e com ternura o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei imediatamente a estola principal e vestilho, e ponde na sua mão um anel e sandálias nos seus pés. E trazei o novilho cevado e matai-o, e então comamos e regozijamos. Porque este meu filho já estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Até aqui, para a nossa meditação, é algo, às vezes, que foge à nossa compreensão, o amor do Pai, por aqueles que Ele tem como filho. O Senhor, Ele conta essas 3 parábolas. A primeira parábola que o Senhor vai contar, Ele vai falar sobre a ovelha perdida, a ovelha que se perde do seu Senhor, a ovelha que se perde do seu pastor. Embora Ele cite ali as 99, as 100 ovelhas, e quando uma se perde, Ele deixa as 99 e vai à procura da ovelha que se perdeu. Então a gente vê ali que Jesus não fala somente da ovelha que se perdeu, mas também das 99 que não necessitam de arrependimento. Mas o que eu acho mais interessante é que Jesus diz que ele deixa as 99 para ir atrás da ovelha que se perdeu. A segunda parábola, ele vai falar sobre a dracma, sobre a dracma que está perdida dentro de casa. E essa mulher, ela começa a procurar a dracma perdida, e ela varre, ela limpa a casa. A dracma perdida, que está perdida dentro de casa, é a mesma das 99, as mesmas 99, ou seja, tanto Jesus conta as duas primeiras parábolas para poder a gente entender a parábola dos 2 filhos, ou a parábola do filho pródigo, como ela é conhecida. É algo que somente o Senhor pode fazer com que nós venhamos entender a sua palavra. Por isso que é muito importante a gente ter esse conhecimento, que nós não podemos entender a palavra dele se não for por intermédio do Espírito Santo. Então Jesus ele inicia essa sequência das 3 palavras, das 3 parábolas, falando sobre a ovelha perdida, a ovelha que se perdeu e que o pastor ali abandona, deixa as 99, na verdade não abandona, ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha que se perdeu. Era costume dos pastores daquela época colocarem as ovelhas no aprisco. O aprisco não é o curral, o aprisco é um lugar temporário, e ali eles deixavam as ovelhas e ficavam lá a noite toda, que era um lugar temporário, para depois continuarem a sua caminhada. E o que é interessante é que quando ele sai à procura da ovelha perdida, que ele encontra, a Bíblia diz que ele coloca elas no ombro, e vai para casa, ou seja, volta para o curral, e ali convida os seus amigos e vizinhos para fazer uma festa, porque encontrou a ovelha perdida. E o que eu acho mais interessante é que ele vai dizer que: digo-vos que assim haverá regozijo no céu por um pecador que se arrepende, muito mais do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Então há regozijo no céu por um pecador que se arrepende. E do mesmo modo, ele vai contar a parábola da dracma perdida, e no finalzinho, no versículo 10, ele vai dizer assim: assim vos digo que há regozijo na presença dos anjos de Deus, ou seja, no céu, por um só pecador que se arrepende. Então ele 2 parábolas parecidas, mas aqui ele coloca dois tipos de pessoas diferentes. Em primeiro lugar, a ovelha que se perde no caminho, e em segundo lugar,
a dracma que se perde dentro de casa. E aí na sua terceira parábola, ele vai contar, né, sobre a parábola dos dois filhos, ou a parábola do filho pródigo, como ela é conhecida. E diz logo o primeiro versículo 11, né, de Lucas 15, 11, ele diz: E disse ainda, certo homem, né, tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu entre eles a propriedade. Observe que ele partiu com os 2. E não muitos dias depois, o filho mais jovem, transformando tudo, partiu para uma região longínqua e ali desperdiçou, né, a sua herança, vivendo desfreadamente. Observe que no versículo 13, já depois dele ter transformado a sua herança, aquilo que o pai tinha repartido entre eles, transformando a sua herança, ele foi para um lugar longe. Esse é o grande perigo de você estar distante do pai. Esse é o grande perigo, você se afastar da casa do seu Senhor, da casa de nosso Pai, para viver longe dele. Você vai viver uma vida desfreadamente, gastando tudo, desperdiçando tudo, né, como ele conta na parábola. Você não vai saber usufruir dos seus bens, simplesmente porque você está longe do Pai. Você não vai saber administrar aquilo que o Pai lhe dá. Você vai desperdiçar tudo o que o Pai lhe deu, a sua herança. No versículo 14 ele vai dizer: E ele, havendo gastado tudo, houve naquele país uma grande fome, né? Ou seja, houve uma grande escassez. E então ele começou a padecer necessidade. Aqui nós vemos algumas características, né, de uma pessoa que ela vive longe do Pai, que ela vive longe do convívio dos seus irmãos, que ela vive longe do convívio da proteção de seu Pai, ou seja, de nosso Pai, Deus. Uma pessoa que vive longe do alcance, longe da proteção, longe da presença do Pai, ela vai padecer necessidade, ela vai ter dificuldades, ela não vai conseguir empregos com facilidade, um bom emprego. É o que ele vai dizer no versículo 15: Foi e arrimou-se a um dos cidadãos daquele país, o qual enviou aos seus campos para apacentar porcos. Deus não quer que você apacente porcos, Deus quer que você apacente ovelhas, né? Isso é algo, meus queridos e amados irmãos, que nos traz, né, uma grande reflexão para as nossas vidas. Os perigos de viver longe do Pai. Iremos padecer necessidades, iremos passar por grandes dificuldades, iremos, né, encontrar muitas vezes dificuldades até de encontrar ajuda. É uma das características que nós vamos ver aqui, né, nesta leitura da palavra, que ninguém, né, lhe dava nada. É o que está aí no versículo 15: Ele desejava fartar-se com as vagens das alfarraboeiras que os porcos comiam. Ou seja, ele desejava se alimentar com o alimento dos porcos, porque ninguém lhe dava nada. Veja como é prejudicial a nossa saúde, como é prejudicial a nossa vida, nós nos distanciarmos do Pai, vivermos longe, né, de nosso Pai. Jesus conta a primeira parábola falando da ovelha perdida, para que nós venhamos entender a parábola do filho pródigo, ou a parábola, né, das 10 virgens. Então ele diz no versículo 16: E desejava fartar-se com as vagens das alfarroboeiras que os porcos comiam. Ou seja, ele desejava se alimentar com alimentos, né, com alimento dos porcos, enquanto os trabalhadores, né, de seu pai tinha abundância de pão. Ele desperdiçou isso indo para longe, né, de seu pai. Enquanto os trabalhadores dele, ele se lembra, a Bíblia diz que ele vai cair em si, e ele se lembra que os trabalhadores de seu pai tinham abundância de pão. Nós temos abundância de pão na casa do Senhor. Então não podemos desperdiçar a oportunidade de estar na casa do Senhor, de estar sob a proteção de nosso Pai, para irmos para uma terra longe, para nos distanciarmos do Senhor. Porque nós vamos padecer necessidade, porque nós vamos ser humilhados, porque ninguém vai nos dar nada. É o que está aí no versículo 16, no finalzinho, e a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada.
Ninguém vai nos dar um bom emprego, ninguém vai nos dar uma oportunidade, ninguém vai nos oferecer um bom alimento. Ninguém, porque nós estamos vivendo longe do Pai, porque nós estamos vivendo fora da proteção do Pai, porque nós estamos fora do nosso domicílio, porque o Pai nos quer perto dele. Por isso que o Pai engorda o novilho, crendo com fé que nós vamos voltar, crendo que o filho que se distanciou, que foi para longe, vai voltar. E aí no capítulo 15, no versículo 17 ele diz: e caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço necessidade. Algo que é muito interessante aqui é nós reconhecermos a nossa situação de miséria, a qual nós vivemos distante do Pai. Nós precisamos reconhecer que por nossas desobediências, por muitas vezes nós nos distanciarmos da presença do Pai, por muitas vezes nós abandonarmos a casa do Pai. A Bíblia vai dizer que ele caiu em si. E aí quando caímos em si, é que o Espírito Santo vai trazer arrependimento ao nosso coração, para nós estarmos de pé, para nós nos levantarmos, para poder tomar uma decisão. E a Bíblia dizia, ele caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai, veja que ele faz uma comparação, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão. É importante para nós fazermos essa comparação que ele fez. Quantos de meu pai têm abundância de pão, jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Veja o que ele desperdiçou. E no versículo 18 ele vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então aqui ele toma uma decisão. Quando você cai em si, o Espírito Santo lhe desperta, porque ele sabe que você está ali arrependido de ter feito o que você fez. Então o Espírito Santo lhe desperta, mas você tem que cair em si. Você tem que reconhecer que você errou. Você tem que reconhecer que você precisa voltar para a casa do Pai. Você tem que reconhecer que você depende, que você precisa estar debaixo da proteção, do Pai. Então levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece que errou, assume a sua culpa. Isso é importante para nós. Nos arrependermos de nossas falhas, nos arrependermos daquilo que nos distancia do Pai, porque Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas são os nossos pecados que nos distanciam, que fazem separação entre nós e o vosso Deus. Então nós precisamos reconhecer que erramos, nós precisamos reconhecer que o nosso erro, o nosso pecado nos distanciou do Pai, e precisamos nos levantar. Precisamos reconhecer, cair em si e nos levantar e ir ter com o nosso Pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não se achava mais digno, de ser chamado filho, do Senhor. Contrata-me como um de seus jornaleiros. Ele estava tão humilhado, meus queridos e amados irmãos, que já não se achava mais digno. E muitas vezes é isso que o inimigo coloca em nossa mente, que nós não somos mais dignos de voltar, de nos reconciliar com o Senhor. E isso cria um bloqueio em nossa mente, e muitos de nós às vezes não volta porque não se acha mais digno. E verdadeiramente nós não somos, mas o Pai que é quem nos justifica, é o Pai. E ele: contrate-me como um de teus jornaleiros. Veja que ele está ensaiando aquilo que ele vai dizer ao Pai. Ele está se preparando para o encontro com o Pai, porque ele vai voltar. No versículo 20 ele vai dizer: ele levantando-se foi estar com seu Pai. É algo muito lindo, é algo muito magnífico, o amor de Deus para conosco. Mesmo nós estamos distantes, mesmo nós estamos no fundo do poço, todo arrebentado, todo quebrado, mas o Pai nunca deixa de nos amar. O Pai sempre está à disposição de ajudar um filho que se arrepende do seu pecado, de ajudar um filho que se volta para Ele, reconhecendo que errou, confessando o Senhor como Salvador. O Pai sempre vai estar à nossa disposição para nos ajudar, se nós caímos em si e reconhecermos que precisamos dele. Mas observe bem que é muito importante que você caia em si,
Reconheça que errou e que precisa do Pai. E tome uma decisão como ele tomou. E levantando-se, irei ter com meu Pai. E ele vai dizer, e levantando-se, foi estar com seu pai. Versículo 20. E quando ainda estava no intermédio do seu caminho, o seu pai viu e se compadeceu dele, e correndo até ele, lançou-se sobre o seu pescoço, e com ternura o beijou. Meus queridos, isso é algo grandioso, isso é algo maravilhoso da parte do Senhor nosso Deus. Veja que Deus não se importou a forma como ele estava. Veja que Deus não se importou. Muitas vezes ele estava ali barbudo, feio, sujo. Mas Deus não se importou. A Bíblia diz que ele se compadeceu dele e correndo até ele, lançou-se sobre o seu pescoço. E com ternura o beijou. Sujo, porque ele trabalhava com porcos, ele se alimentava dos alimentos dos porcos. Mas o Pai, o amor do Pai, é maior do que qualquer coisa. E Deus está muito mais preocupado com nossas vidas. O amor do Pai, meus queridos, é por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Maneira essa que nós não conseguimos compreender, maneira essa que a nossa mente finita não consegue entender. Mas Deus amou, Deus se compadeceu dele e correndo até ele, lançou sobre o seu pescoço. E com ternura o beijou. Deus não se preocupou se ele estava sujo. Deus não se preocupou se ele estava barbado. Deus não se preocupou se ele estava fedendo. Deus não se preocupou com que talvez as pessoas, o Pai não se preocupou com que talvez as pessoas iriam dizer. Deus apenas o correu, o abraçou e com ternura o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconhece que não é digno. Mas seu pai disse aos seus servos: Trazei imediatamente a estola. Trazei imediatamente. Quando ele diz aos servos: Trazei imediatamente a estola principal, e vestilho, e ponde na sua mão um anel e sandálias nos seus pés. A estola não era uma vestimenta qualquer, era uma roupa de gala que restituía a sua autoridade. O anel representa a autoridade do Pai em seus dedos e o reino a qual pertence. Os sapatos representavam a sua autoridade de herdeiro, restituída sobre os seus funcionários. Meus queridos, somente Deus pode restituir tudo aquilo que nós perdemos, tudo aquilo que nós gastamos, tudo aquilo que nós desperdiçamos. Deus restitui. Assim como ele fez com Jó, tudo aquilo que Jó perdeu, Deus restituiu tudo em dobro. Assim Deus faz quando nós nos voltamos para Ele, reconhecendo, caindo em si, reconhecendo que nós falhamos, reconhecemos que nós pecamos e confessando o nosso pecado a Ele. Veja que quando ele ensaia, primeiro a frase que vai dizer para o Pai, e depois ele repete a frase. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Primeiro, ele cai em si. Segundo, ele se levanta e vai ter com seu pai. E terceiro, ele confessa o seu pecado. Ele confessa que transgrediu, que desobedeceu a seu pai, que pecou contra o céu e diante dele. Então ele reconhece, ele se humilha ao pai e pede ao pai simplesmente que o contrate como um trabalhador, pois não é digno de ser chamado seu filho. Mas o pai, quando o encontra, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 20, o pai, quando o encontra, levantando-se, foi estar com seu pai. E quando ainda estava no intermédio do caminho, ou seja, ele tinha andado 50%, o seu pai o viu e se compadeceu dele. E correndo, o pai correu até ele e o lançou-se sobre o seu pescoço. O pai o abraçou. Deus não vai deixar você caminhar o caminho todo para lhe encontrar, para lhe buscar. O Espírito do Senhor é quem vai te abraçar. Até ele e lançou-se sobre o seu pescoço e com ternura o beijou. Meu Deus, que algo maravilhoso.
Que Deus é esse que nos ama de tal modo, mesmo nós errando, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores. O Senhor nos ama, né, de grande amor. O amor de Deus por nós, irmãos, por cada um, é muito grande. Deus não quer ver nenhum de seus filhos padecendo necessidade, sendo humilhado, apacentando porcos. Deus não quer ver seus filhos sofrendo. Embora a gente sofra por conta do amor ao Senhor, por conta do amor à sua palavra, e todos nós estamos sujeitos, né, a passar por sofrimento, a passar por escassez, porque servir ao Senhor não significa que nós não vamos passar, né, por sofrimentos, por luta, por enfermidades. Não, mas servir ao Senhor, mas ser fiel ao Senhor, nos dá a garantia de que Ele estará conosco. É o que vai dizer o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ou seja, você pode passar por diversas lutas, por diversas dificuldades, mas o Senhor estará presente junto com você na luta. Ele não vai te deixar só. Né? Por isso que é importante estarmos debaixo da proteção do Pai e jamais sairmos dessa proteção. Ou seja, ir para uma terra longe, para uma terra distante, né, onde nós não conhecemos. Estaremos ali correndo um grande risco, né, de abandonar a casa do Pai, de abandonar o Senhor e ir para uma terra longínqua onde nós não conhecemos. Porque lá nós vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar escassez, ninguém vai querer nos ajudar, as portas se fecharão simplesmente porque estamos distante do Pai. Então não se afaste do Senhor, permaneça nos caminhos do Senhor. Jesus conta 3 parábolas. 2, a primeira falando da ovelha perdida e a segunda, né, falando da dracma que se perdeu dentro de casa, simplesmente para explicar essa última parábola. Né, nós vamos, se você tiver a oportunidade de ler depois todas as 3 parábolas em sequência, você vai entender que a dracma perdida significa o irmão que estava dentro de casa e que também estava perdido, não sabia desfrutar da herança que ele tinha com o pai. Porque o próprio pai vai dizer: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que ele tinha era dele, mas ele não estava no lugar, né, a qual ele foi chamado. Ele estava no lugar de servo e não de dono. Né, você vai ver que ele estava no campo quando o filho foi achado, quando o filho retorna, quando o filho pródigo retorna. Ou seja, ele estava ocupando o lugar de servo e não de dono. Né? Então ele não soube usufruir daquilo que o pai tinha para lhe dar. Por isso, meus queridos, que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. E aí, então Jesus ele revela algo muito grandioso nessas parábolas para nós, para nosso entendimento, como o amor de Deus é grande, de tal ponto que ele deixa as 99 ovelhas, né, no aprisco, né, no deserto, para ir atrás de uma ovelha que se perdeu. E quando ele a encontra, ele coloca sobre os seus ombros e leva para a sua casa, leva para o curral. E lá a Bíblia diz que ele convida os seus amigos e vizinhos e festeja. A Bíblia vai dizer: digo-vos que assim haverá regozijo, né, no céu por um pecador, né, que se arrepende. Meu querido, quando alguém se volta para o Senhor, quando alguém toma a decisão, quando ele cai em si e volta para o Senhor, a Bíblia diz que há festa no céu pela sua vida, há regozijo no céu pela sua vida. E aí ele continua o versículo 7 dizendo: muito mais do que por 99 justos que não necessita, que não sentem necessidade, né, de arrependimento. Então, meus queridos, as pessoas que para elas são justas e não sentem necessidade de arrependimento, mas na verdade, diante do Senhor, elas não são. E precisam, né, como o irmão do filho pródigo, elas precisam cair em si, precisam ter seus corações quebrantados, né, para que assim elas possam entender, né, o propósito do Pai nas suas vidas. Porque o irmão do filho pródigo, o filho mais velho, ele não compreendeu. Ele estava com o pai, mas não desfrutava. Cuidava dos bens do pai como se fosse um servo e não um herdeiro. Ele não sabia usufruir de estar debaixo da proteção do Senhor. E isso é muito perigoso. Quantos de nós às vezes não estar dentro de casa e não sabe usufruir daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Ele não sabia o que estava acontecendo dentro de casa. Ele não sabia. Assim muitas vezes somos nós. Estamos dentro de casa, mas não sabemos o que o Senhor tem feito na sua casa. Por isso que ele pergunta, né, a um dos seus servos,
O que é isso? Ele pergunta. Ele pergunta porque ele não sabe o que está acontecendo. E aí o servo vai revelar. No versículo 25 ele começa: e seu filho mais velho estava no campo. Ele não estava no seu lugar de posição que Deus tinha para ele. Ele estava ocupando um lugar de servo. O lugar do jornaleiro. Ele não estava na sua posição que Deus tinha para ele, de herdeiro. E quando veio e aproximou-se de casa, ele não estava em casa, e ouvindo a música e as danças, e chamando a si um dos servos, perguntou-lhe o que poderia ser aquilo. E ele lhe disse, veja que o servo sabia muito mais do que ele das coisas que estavam acontecendo em casa, simplesmente porque ele não assumiu a sua posição diante do Senhor, a sua posição de herdeiro. Ele estava, na verdade, assumindo um lugar de servo, que era estar no campo. Ele não estava em casa. E chamando a si um dos servos, perguntou-lhes o que poderia ser aquilo. E ele lhe disse, o teu irmão voltou, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recebeu são e salvo. Outra coisa muito importante que nós observamos aqui, nesse texto, você vai ver no versículo 28, de Lucas 15, versículo 28, mas ele se irou e não queria entrar. O seu pai saiu e rogava-lhe. No versículo 29 ele vai dizer, mas ele respondendo disse a seu pai, eis que há tantos anos eu te sirvo, e sem nunca transgredir, veja que ele passa na cara do pai, e sem nunca transgredir nenhum dos teus mandamentos, e jamais me deste um cabrito para regozijar-me com meus amigos. Mas logo que regressou este teu filho, havendo devorado a tua fazenda com as prostitutas, mataste um novilho cevado. E ele então lhe disse, filho, tu sempre estás comigo. Mas ele não sabia usufruir daquilo que o pai tinha para ele. O pai revela que ele sempre estava com ele, mas não sabia usufruir. Ele não sabia usufruir dos benefícios de Deus, não sabia usufruir daquilo que Deus tinha para ele. E ele desperdiçou a companhia do pai. Mas logo que regressou este teu filho, havendo devorado a tua fazenda com as prostitutas, mataste um novilho cevado. E ele então lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era conveniente que nos regozijarmos, e o que eu acho interessante aqui, e nos chama a atenção, é que aqueles que vivem dentro de casa e que levam uma vida religiosa, cuidam das coisas do Pai, mas não como herdeiros, como os servos, que aqui é relatado. Eles não conseguem se alegrar com as almas que se voltam para o Senhor. Eles não sentem vontade de se regozijar com aqueles que voltam, com aqueles que são achados, com aqueles que estavam perdidos e foram achados, com aqueles que estavam mortos e reviveram. É algo muito interessante, porque na primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, Jesus vai dizer que ela estava perdida e foi achada. Na segunda parábola, a parábola da dracma perdida, ali o Senhor também vai dizer que ela estava perdida e foi achada. Mas nessa terceira parábola, Jesus acrescenta um pouco mais. Jesus vai dizer que no versículo 32, mas era conveniente que nós nos regozijássemos e festejássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então o Senhor acrescenta muito algo. Aqueles que se afastam do Senhor, além de estar mortos espiritualmente falando, eles também estão perdidos. Mas quando eles voltam para o Senhor, eles ressuscitam espiritualmente e são achados, ou seja, encontram o caminho que é Cristo. Por isso que o Senhor diz, eu sou o caminho, e aqui Jesus é o caminho para que ele volte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o nosso caminho, e se nós caminharmos por ele, nós vamos para o Pai, nós vamos ao encontro do Pai. Então é algo muito interessante, meus queridos, que há uma vida, os perigos, A gente falou um pouco sobre o filho pródigo que se distanciou, Nós vimos os riscos que nós vamos correr estando distante do Pai, de termos uma vida de escassez,
uma vida de abandono, uma vida de solidão, uma vida que ninguém vai nos ajudar, que não teremos bom emprego, muitas vezes seremos humilhados, né, porque ele vai para o judeu, isso era algo terrível, trabalhar com porcos. Então ali ele foi colocado. E quem que quer isso para nossas almas? Quem que quer isso para nós? O inimigo de nossas almas é que quer isso, porque ele não pode ferir ao Pai, ele não pode atingir ao Pai, e vai atingir os seus filhos. Então, meus queridos e amados irmãos, aqui a gente viu alguns perigos que é de estar distante do Pai. Nós iremos padecer necessidade, né? Padecer fome, padecer escassez de emprego, escassez de pão, escassez de solidão, né? Então tudo, meus queridos irmãos, simplesmente porque, né, está aí longe da proteção do Pai. E também nós vamos ver aqui o perigo de você viver uma vida religiosa. Não podemos, meus queridos irmãos, jamais, né, viver uma vida religiosa. Temos, né, que mudar o nosso pensamento e ter mais intimidade com o Senhor, ter mais comunhão com o Senhor, para nós entendermos o propósito de Deus em nossa vida. Deus não quer que nós venhamos ter uma vida de servo, mas de herdeiro e co-herdeiros com Cristo. É muito importante nós termos esse entendimento para que o Senhor possa nos usar como Ele quer e para que nós venhamos desfrutar, né, dos benefícios de estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, que é nosso Pai. Ele não quis, irmãos, se alegrar com os que se alegravam. Ele não quis se regozijar com seu pai e com seu irmão que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. Muitas vezes, irmãos, quantas pessoas não regressam, não voltam para a casa do Pai, e os religiosos criticam, apontam. Estão vivendo como esse homem viveu, vivendo uma vida religiosa, e não entendem o amor do Pai para com aqueles que se voltam para Ele, que regressam, né, para casa. Então, meus queridos, devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado primeiro para não nos distanciarmos, né, da presença do Senhor, para não nos distanciarmos para um lugar longe do Pai. Porque iremos sofrer, iremos padecer necessidade, iremos padecer com escassez de pão, iremos padecer grandes dificuldades. E se você analisar cada um desses textos, você vai ver as características daquele, né, que se distancia do Pai, como nós observamos aqui agora. E também devemos ter cuidado para não vivermos uma vida religiosa dentro de casa. Está dentro de casa, meu querido, e está perdido. Isso é um texto muito forte que nos traz a atenção para nós refletirmos na nossa vida. Ninguém pode julgar ninguém. Paulo vai dizer: o homem examine-se a si mesmo. Devemos nos examinar, devemos analisar como nós estamos vivendo na presença do Senhor. Será que nós verdadeiramente estamos tendo intimidade com o Senhor? Será que verdadeiramente nós estamos tendo comunhão, né, desfrutando dos benefícios da salvação, desfrutando dos dons espirituais que Deus tem para nos dar? Será que nós estamos sabendo, né, será que nós compreendemos o propósito do Pai em nossas vidas? Pare para pensar naquilo que o Senhor está dizendo agora. Nós devemos primeiro nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Nós devemos nos regozijar por aqueles que se arrependem e voltam para o Senhor. É motivo de grande alegria para nossas vidas, para a nossa alma. Nós precisamos. Não devemos, irmãos, jamais se irar, como ele fez aqui no versículo 28. Ele diz o seguinte: mas ele se irou e não queria entrar na casa. O seu pai saiu e rogava-lhe, mas ele respondendo disse a seu pai: eis que há tantos anos eu te sirvo. Uma vida religiosa, superficial. Não tinha amor no seu coração. Era uma vida religiosa. E eis que há tantos anos eu te sirvo, sem nunca transgredir de teus mandamentos. E jamais me deste um cabrito para regozijar-me com os meus amigos. O pai revela a ele que tudo que ele tem é dele. E ele pede unicamente um cabrito.
Meus queridos, amados irmãos, o amor de Deus vai muito longe, né? Muito mais além do nosso entendimento. Deus tem muitas coisas para nos dar, muitas. Basta que nós venhamos entender o propósito de Deus em nossas vidas. Então nós temos que analisar a nossa vida diante de Deus. Temos que entender que o amor do Pai é muito grande por cada um de nós. Nós vemos nas duas situações, nessas duas pessoas, uma que se perdeu e que foi para longe, e outra que estava perdida dentro de casa. Uma que foi mais fácil, né, estando longe, de voltar e o pai receber, e a outra que estava dentro de casa, que foi mais difícil para o pai convencê-la do seu erro. Que estava longe, caiu em si e voltou. E o que estava dentro de casa, meus queridos, se irou, se passou na cara do pai, que há muitos anos estava com ele e o servia. Ou seja, ele tinha a presença do pai, mas não desfrutou. Perdeu a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que o pai tinha para lhe dar, estando dentro de casa. Jesus nos chama a atenção, meus queridos, para essas duas situações, para esses dois tipos de pessoas. Nós devemos tomar cuidado. Se nós estamos longe, devemos voltar, porque quem já se afastou da casa do Senhor sabe o quão difícil é viver longe, né, da presença do Senhor. Se um dia uma pessoa verdadeiramente aceitou o Senhor Jesus no seu coração verdadeiramente, se ela sentiu, experimentou da comunhão com o Senhor, se ela se distanciou, ela sabe, ela sofre, ela não consegue muitas vezes dormir à noite, ela começa a padecer necessidades, dificuldades, se levantam contra ela, para que ela entenda isso aqui que está sendo dito. As escassez que vem sobre as nossas vidas, para que nós entenda, para que nós venhamos cair em si, e que é muito melhor estar presente na presença do Pai. Porque quando você passa escassez estando na presença do Pai, o Pai supre as nossas necessidades. É o Pai que supre, é Ele que nos dá quando nós estamos na sua presença, quando nós somos fiéis a Ele. Então nós precisamos voltar, nós precisamos cair em si e reconhecer a nossa situação, se levantar e ir ter com o Pai, porque o Pai está de braços abertos para nos receber. O Pai não se importa, meus queridos e amados irmãos, como você vai de encontro até Ele. O importante é que você vá até o Pai, com o coração contrito, com o coração quebrantado, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo o seu erro, e que você tome uma decisão de voltar. Porque é importante que nós venhamos fazer isso, para que o Pai nos receba de braços abertos, para que o Pai restitua tudo aquilo que foi perdido. Nós devemos voltar para a casa do Pai. E temos que tomar o cuidado também de não viver uma vida superficial, uma vida religiosa, simplesmente ali organizando as coisas da casa do Senhor, mas que verdadeiramente não há amor no nosso coração, mas que verdadeiramente é só superficial, São obras superficiais, como palha, feno e madeira, que ao passarem por o fogo não serão aprovadas. São obras superficiais. Quando a gente leva uma vida religiosa, a gente não tem amor no nosso coração. Nosso coração ele fica orgulhoso, não reconhece os outros como irmãos. Veja que ele não reconhece, Ele não reconhece o seu irmão como irmão. E ele disse, o teu irmão voltou e o teu pai mandou matar um novilho cevado. Veja que o servo revela a ele que era o teu irmão, o cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele irou-se e não queria entrar. E seu pai saiu e rogava-lo. Mas ele respondendo, disse a seu pai: eis que há tanto tempo te sirvo, sem nunca transgredir nenhum de teus mandamentos, e jamais me deste um cabrito para regozijarmos com meus amigos. Mas logo que regressou este teu filho, ele não reconhece-o como irmão em Cristo Jesus. Ele chama este teu filho porque não tinha amor no seu coração. Ele não se regozijou, ele não se alegrou, porque o seu irmão que estava morto, que ressuscitou, o seu irmão que estava perdido e que foi achado. Ele não se regozijou. Isso é um grande perigo, meus queridos irmãos, para nós vivermos uma vida religiosa. Por isso que é importante nós sempre estarmos buscando intimidade e comunhão com o Senhor.
para que nós não venhamos viver uma vida religiosa superficial, porque o religioso, ele é superficial, ele não entende as coisas espirituais, ele não entende aquele que Deus tem para nossas vidas, ele não entende os propósitos de Deus. Ele sempre vai pensar que as coisas materiais são maiores do que pessoas, e não são. Aquele que tem o amor de Deus em seu coração, ele se regozija, né, com aqueles que se regozijam, se alegram com os que alegram, choram com os que choram. Quem tem o amor de Deus no seu coração, quem ama o Senhor, quem ama os seus irmãos, tem o amor, né, do Pai, esse sim, né, leva uma vida verdadeira diante de Deus, né? Então, este que estava perdido dentro de casa dá mais trabalho do que aquele que estava longe e voltou, se arrependendo dos seus erros, se arrependendo dos seus pecados, né, e reconhecendo que não é mais digno de ser chamado filho. E mesmo assim o pai não o aceita como jornaleiro, mas como filho, né, e restitui, devolve tudo aquilo que foi perdido, ele devolve. Então volte para o Senhor, né, volte para o Senhor, não desperdice o seu tempo, né, comendo das bolotas de Satanás, não desperdice do seu tempo comendo das coisas impuras que o inimigo tem para com aqueles que se distanciam, né, da casa do Pai. Não volte, se levante, tome uma decisão, tome uma posição diante do Senhor e volte para a casa do Pai. E se você está vivendo uma vida religiosa, se achegue ao Senhor e confesse ao Senhor o que está acontecendo com a sua vida, que você não sente mais a presença do Senhor, que você não tem mais intimidade com o Senhor, para que o Senhor possa tratar, né, isso por dentro. Meus queridos irmãos, somente o Senhor pode mudar. O Espírito Santo está aí, meus queridos, para varrer, para procurar e para tratar com a dracma perdida. O Espírito Santo quer nos mudar por dentro, mas nós temos que quebrantar o nosso coração para que assim Ele venha fazer a obra no nosso interior. Para que nós possamos assim entender o propósito de Deus na nossa vida. Porque a vida religiosa, ela nos impede de ver aquilo que Deus tem a fazer. Observe que ele não sabia o que estava acontecendo dentro de casa. Ele não sabia, porque ele não estava no seu lugar de posição que Deus o colocou. Ele não era servo, ele era dono. Ele era herdeiro do Pai, mas ele estava no lugar de servo, no campo, um lugar que não era para ele. Então, ele não sabia o que estava fazendo, o que estava acontecendo dentro da sua casa. O servo, que era para estar no campo, mas que estava em casa, sabia muito mais do que ele. Muitas vezes nós estamos dentro de casa e não sabemos o que está acontecendo, não sabemos o que o Senhor está fazendo. E muitas vezes Deus está curando, Deus está salvando, Deus está libertando, Deus está transformando, Deus está restituindo. E nós não conseguimos perceber por conta da religiosidade, da dureza do nosso coração, da falta de amor para com os irmãos, da falta de amor para com aqueles que se distanciam e que regressam à casa do Pai. Por isso, meus queridos, que é importante nós despertarmos para entender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo possa falar grandemente ao seu coração, né, através desta palavra. Que o Senhor, meus queridos, possa restituir tudo aquilo que foi perdido, que o Senhor possa trazer alegria ao seu coração de estar na casa do Pai, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem grandes coisas para nossas vidas. Muitas vezes somos nós que não sabemos usufruir, mas o Senhor, a palavra vai dizer que o Senhor diz: meu filho, tudo aquilo que eu tenho é teu. Então tudo aquilo que o Senhor tem é nosso. E nós às vezes não sabemos usufruir, né, daquilo que o Senhor tem para nos dar. Então que Deus, que o Espírito do Senhor possa lhe revelar, né, onde Deus quer te usar. Que Deus quebrante o seu coração, que Deus possa trazer, né, alegria no seu coração, amor no seu coração, para com aqueles que estão de fora, para com aqueles que estão perdidos, para com aqueles que se desviaram, né, da casa do Senhor, para que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. É lindo essas três palavras, né, se você sair meditando nelas, desde a primeira, desde a da ovelha perdida. Se você meditar nessas três parábolas, você vai ver como é lindo o amor do Pai. Não só para os que estavam em casa, mas que se perderam, que se desviaram, mas também para com os que estão dentro de casa. Deus nos ama, né? Deus nos ama. O amor de Deus, ele é muito grande por cada um de nós. A Bíblia diz que foi de tal maneira, né, que nós não conseguimos nem entender
né, o amor do Pai. Mas saiba que Deus te ama e Ele quer que você volte ao lar paterno. Ele quer você na presença dEle. Muitas vezes você está dentro de casa, mas não está na presença do Pai. Não está mais desfrutando, né, da salvação em Cristo Jesus. Não está mais sentindo, tendo intimidade com o Senhor. Muitas vezes dentro de casa e está perdido. Mas hoje o Senhor quer restituir isso. O Senhor quer lhe trazer de volta. O Senhor está varrendo, o Espírito Santo está varrendo, lhe procurando. Dá mais trabalho do que aquele que está longe. Mas o Espírito Santo está varrendo, né, para poder lhe encontrar. E você ser uma bênção nas mãos dele. O Espírito Santo não quer lhe perder. Mesmo você estando dentro de casa, às vezes sem sentir a presença do Senhor, mas o Espírito Santo quer que você tire a máscara da religiosidade, para que Ele possa lhe usar como Ele quer, para que você possa ser uma bênção nas mãos dele. Se humilhe, né, diante do Senhor e reconheça a sua situação. Assim como aqueles que estão de fora, assim como aqueles que estão longe, que se afastaram do Pai. Se humilhe, reconheça a sua situação, né, reconheça que você precisa voltar, caia em si e confesse, né, o seu pecado, para que assim Deus possa te perdoar. Meus queridos, a paz do Senhor, que Jesus guarde esta palavra no seu coração. A todos aqueles que ouvirem esta palavra, compartilhem, né, para que essa palavra possa ser alcançada por muitas pessoas, para que muitas pessoas possam ouvir, né, a palavra do Senhor. É muito importante, a Bíblia vai dizer que nós temos que usar, né, os portais, né, que os portais para nós hoje são os canais, são as redes sociais. Então nós devemos compartilhar para que muitas pessoas, né, venham ser alcançadas pela palavra do Senhor. Você não sabe o tamanho do alcance que uma palavra compartilhada como essa pode ter. Muitas vidas podem voltar para o Senhor Jesus. Eu me lembro, né, do dia, e a gente nunca espera o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, mas é muito importante que a gente venha estar sempre disposto a ser usado pelo Senhor. Estar ali, né, na brecha para que o Senhor esteja nos usando. Uma vez eu peguei, né, uma corrida com duas mulheres e eu sempre deixava o louvor tocando, né, dentro do carro. E aí, ao entrarem no carro, uma delas perguntou: irmão, você é evangélico? Eu disse: sim, sou. E aí ela começou a contar que estava com 20 anos afastada. 20 anos, irmão. Na verdade, ela tinha 20 anos de crente, estava com um ano afastada. Observe aí, 20 anos de crente. E ela estava com um ano afastada da presença do Senhor. Todas duas, as duas que entraram no carro estavam distanciadas dos caminhos do Senhor. E aí, na caminhada até o local de destino delas, né, que eu trabalhei um tempo com motorista de app, né, e aí na caminhada até o destino delas, a casa delas, elas começaram a conversar e a dizer que, né, tinham pegado outro carro voltando e que também era um irmão, né, e aí quando já chegando próximo da parada, né, me veio à memória um louvor. O Espírito Santo me despertou por um louvor para me colocar. Eu coloquei o louvor, um louvor muito conhecido, né, o louvor Sinceridade. E quando eu coloquei, aquelas irmãs, elas começaram a chorar dentro do carro e elas me pediram oração. Eu disse: se vocês quiserem se reconciliar com o Senhor, eu oro agora. E elas quiseram. Imediatamente, irmãos, eu parei o carro e eu comecei a orar por elas ali. E elas se reconciliaram com o Senhor. Eu saí de lá voltando para casa e elas continuaram lá chorando na presença do Senhor. Então, meus queridos, nós devemos amar, né, aqueles que estão distanciados da casa do Senhor, independente da escolha deles, mas nós devemos amar. Assim como Cristo nos ama, independente de nossa escolha. O Pai nos ama, independente de se nós vamos estar com Ele ou não, Ele vai nos amar do mesmo jeito. Independente da escolha, se eu escolher viver longe dele, o amor do Pai por mim é o mesmo. E se eu quiser estar com Ele, o amor dele por mim é o mesmo. É claro que a gente vai correr riscos, que de um deles é não conseguir mais voltar para a casa do Senhor. Sim, vai, mas o amor do Pai, ele não muda para conosco. Então, nós vamos correr risco? Vamos, mas melhor é estar na presença do Senhor. Quantas pessoas, meus queridos, se desviaram e não tiveram mais a oportunidade de voltar porque foram ceifados e morreram perdidos? Por isso que é importante compartilhar o Evangelho. Entenda que você é responsável por aquilo que Deus lhe confiou.
Aonde você está, eu não posso estar. E aonde eu estou, você não pode estar. Porque foi Deus que nos colocou em cada lugar. Foi Deus que predestinou para nós estarmos onde nós estamos. Então, onde você está, eu não posso estar. Então você tem que compartilhar a palavra do Senhor. Pregue o evangelho para que vidas sejam alcançadas. É de nossa responsabilidade. Isso é evangelismo. Eu sempre costumo dizer que evangelizar é um mendigo dizer a outro mendigo onde encontrar pão. Você encontrou o pão da vida, que é Cristo, e agora você vai levar este pão a outros mendigos. Muitas vezes nós colocamos empecilho, como assim eu já coloquei. Empecilhos, eu tinha medo, tinha receio, tinha vergonha, né, de evangelizar. Mas graças a Deus que aos pouquinhos Deus está tirando isso de mim e me usando como um instrumento para essa geração. Eu louvo a Deus, meus queridos, por tudo que Ele está fazendo na minha vida, por tudo que Ele tem feito. E eu quero, irmão, compartilhar a palavra dEle. Eu quero, irmão, compartilhar a palavra dEle para que outras pessoas, né, também possam ser alcançadas e ter a oportunidade que nós temos. Então compartilhe o Evangelho do Senhor, né? Compartilhe esta mensagem para que outras pessoas possam ser alcançadas em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, uma boa noite, que Deus vos abençoe grandemente.